Bom dia com Jesus, a paz do Senhor. Vamos, começar mais um dia, nos enchendo, os nossos celeiros, nos buscando, na fonte o nosso socorro, o nosso devocional, o nosso alimento espiritual. Amém? Vamos meditar aqui nas bem-aventuranças do Senhor, que está em Mateus 5:3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Oh, glória a Jesus, Aqui, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Se você é uma pessoa que tem aliança com o Senhor, só você processa esta fé, saiba que você é este velador na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando nós tomamos posse, reconhecemos que nós somos pobres, miseráveis e pecador, e somos dependentes do Senhor, e ouvimos a bem-aventurança do Senhor e nos rendemos a Ele, O Senhor diz aqui no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Aleluia! Nós seremos injuriados, sim, nós seremos perseguidos até pelos que estão dentro da nossa própria casa, a nossa parentela, Mas você tem que crer que você é o sal da terra, que o Senhor te botou no seio da tua família, que o Senhor preparou um encontro sobrenatural contigo, porque você é sal, e se for insípido, que há de salgar, mas para nada presta, mas você é sal, sal para temperar, sal para amar, sal para perdoar, sal para estar junto, porque o que não é salgado nem é doce, está insosso. Muitas vezes nós estamos assim, nós passamos por momentos que nós estamos insosso, nós não estamos nem doce, nem salgado, nem estamos amargo, nem salgado, nem doce, estamos insosso, sem sabor, E sem sabor não serve para nada, tem que botar um salzinho, Que você seja esse sal na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Que você seja essa luz, aleluia, que vai iluminar onde você chegar, porque se você é a luz, se você carrega a aliança, se você é a luz, se a luz do Espírito Santo brilha em você, aonde você chegar será impossível você se esconder, porque a luz que habita dentro de você é a luz do Espírito Santo e ela faz toda a diferença aonde nós estamos. Embora nós somos seres humanos, nós somos
movido de sentimentos e emoções, né? Que está ligado, né? Então, ligada à alma, ligada ao espírito. Então, muitas vezes, nós também, né? Nós sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos dor, né? Nós sentimos tudo que o mundo está aí, porque nós não somos desse mundo. Quando nós temos o encontro, nós saímos desse mundo a qual nós habitamos e entramos numa esfera espiritual, porque Deus é um espírito e nós não vemos ele carnalmente, mas nós podemos sentir. E através da palavra, né? Porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor, né? E em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós cremos. Então, quando você tem esse encontro com Deus, que você começa a ter fé, então a sua vida, né? Você vai começar a se encher do Senhor e você vai viver tudo isso que está aqui nas bem-aventuranças. Mas assim diz, né, aqui, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Amém? É desse jeito. Mas não retroceda, não volte para trás. Colocou a mão no arado, prossiga, segurando o arado. Você não tem muita força, vai na tua pouca força mesmo, mas vai, não retroceda, não paralise, porque a luz brilha dentro de você, porque tu és sal, amém? Agora vamos aprender um pouquinho com Jesus aqui, estudar aqui esse versículo 14 ao 16, que fala da luz, né? Que fala da luz, que não é fácil ser um cristão verdadeiro numa sociedade que não tem temor de Deus e nenhuma simpatia para com o povo de Deus. Quando tomamos a decisão de servir a Jesus, assumimos a condição de sermos diferente do mundo e que, gostemos ou não, o tal compromisso nos faz deparar com situações de confrontação e conflitos. Ao ensinar a bem-aventurança, né, Jesus está procurando mostrar que o nosso comportamento deve ser radicalmente oposto daquele praticado pelos que não têm compromisso. Nós somos dele e somos deste mundo. Dá para entender isso? Dá, às vezes funde um pouquinho a cabeça. Como é que eu estou nesse mundo e não sou desse mundo? Porque você confessou, você fez uma aliança com Cristo. Então, nosso comportamento é às avessas ao comportamento do mundo. Não é fácil, né? Porque a gente já está, o costume de falar palavras torpes, muitas vezes as pessoas falam palavrão, falam gíria, então às vezes aquilo vai saindo de você aos poucos, não é de imediato. Tem pessoas que é imediato, né? Mas tem outras que não, né? E desejando conhecer a Jesus, que nos torna diferente, né? A nossa mente é iluminada, por isso que nós somos diferentes, né? A religião não está confinada dentro da capa de uma Bíblia, nem mesmo dentro das paredes de uma igreja. Ela não pode ser uma experiência esporádica, mas distintiva em nossas transações e negócios, nossas relações sociais, como cumprimento dos nossos deveres de cidadão, honrando como Jesus espera que sejamos, né? Você vê aqui, negócio de compromisso, né? Pedro falou para Jesus que tínhamos que Herodes, né, estava cobrando os impostos. O que Jesus disse para Pedro? Vai no mar que tu vai pescar, tu abre a boca do peixe, tem lá duas moedas e tu paga o meu e o teu, entendeu? O nosso caráter não pode ser moldado pela aparência, né? Porque muitas vezes você aceitou Jesus, aí você quer se transformar todo, transformar tuas vestes, mostrar que tu é crente. Mas e o teu coração? Primeiro Deus tem que trabalhar no seu coração, limpar seu coração, né? Porque o seu coração deve irradiar genuinamente, ser convertido, né? Com o Senhor Jesus. Nossos lábios podem pronunciar a teoria de Cristo, nossas atitudes que realmente revelam o que somos, né? Integridade, santidade, coerência, altruísmo e beneficência
São como os raios de luz alcançando aqueles que estão caminhando como cego nas trevas do pecado. Nossa luz não é própria, mas de Cristo, que nos usa para iluminar a vida dos outros. Né? Você aqui está bem explicadinho, né? E o versículo também é que quando nós aceitamos a Cristo, imediatamente, né, o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Quando nós confessarmos com nossos lábios, né? Muitas vezes nós vamos falar de Jesus, as pessoas falam assim: eu já conheço Jesus, eu já ouvi falar de Deus. Conhece, já ouviu falar, muitas vezes foi à missa, ouviu a homilia, foi numa igreja visitar, ouviu a pregação, ouviu a palavra, entendeu, mas o coração ainda continua endurecido, não se renderam a Cristo, né? Mas isso, o importante é que continue ouvindo, porque é a palavra que vai penetrar nos seus ouvidos. Jesus vai tirar os tampões do seu ouvido, ele vai tirar as escamas dos nossos olhos, e nós passamos a ouvir, a enxergar e a entender quão grande é o Senhor, né? E nós queremos estar ao lado do Senhor, nós queremos, né? E viver essas bem-aventuranças do Senhor, mas nós temos que viver com Cristo, porque viver sem Cristo não é brincadeira, não é fácil, porque antes minha mãe me chamava para ir para a igreja, né, e tudo, eu falava assim: quando Deus me tocar eu vou, quando Deus me tocar eu vou, não ia. Sabe o que eu fazia? Aí eu ficava ouvindo o Roberto Carlos, numa depressão, né, numa dor incutida, ouvia os louvores do Padre Marcelo, né, chorava e tudo, quer dizer, eu me emocionava com aquilo tudo dentro da situação que eu estava vivendo, mas eu não tinha uma atitude de ir à igreja, nem confessar Jesus. Mas um dia, né, eu cansei de tudo isso. Aquilo foi se tornando um peso na minha vida, um peso tão grande que eu queria ter uma vida diferente. Socorre-me, Deus, ajuda-me, Deus. Mas para Deus me ajudar, eu estava pedindo ajuda, mas eu tinha que me achegar a Ele para que a ajuda chegasse. Então foi onde eu tive um encontro com Deus e a minha vida mudou. E hoje eu estou aqui, né, compartilhando da alegria desta palavra, né, que fez toda a diferença na minha vida, que faça a diferença na sua vida, que você seja a diferença dentro da sua casa, que você seja a diferença com o seu esposo, porque o seu esposo, ele é o telhado da casa, mas você é o esteio que segura o telhado. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, tá? Em Mateus 5. Amém? Glória a Deus, Jesus te abençoe e te dê um dia repleto de bênção e de entendimento, discernimento, para que você venha vivenciar e degustar mais desta palavra. Amém? Um bom dia de salvação em Cristo Jesus.